dia muito triste para a gente aqui que trabalha incessantemente nesse projeto, nesse clube, mas é um dia de uma frustração gigantesca, uma frustração do tamanho da frustração da torcida. A gente praticamente não conseguiu o nosso objetivo, mas não foi em nenhum momento por falta de dedicação, por falta de trabalho, por falta de amor, por falta de dedicação total mesmo realmente a esse projeto. Então, é natural que a gente esteja aqui, é natural que a gente esteja aqui falando, como sempre foi ao longo desse ano inteiro. Hoje foi um jogo, né, atípico, mas um jogo da mesma forma que ele é atípico, ele é completamente frustrante, ele é completamente inaceitável, ele é completamente único para nunca mais acontecer. Então, a gente está aqui disponível para as perguntas, para dar também um encaminhamento deste fim de ano, de um projeto para o ano que vem, que com certeza o Vasco vai ter que começar a pensar, mas também aqui para dizer para a torcida do Vasco, que hoje está muito chateada e que praticamente não quer ouvir absolutamente nada, que o Vasco, embora esportivamente não tenha conquistado seu objetivo, a gestão comandada pelo Jorge Salgado, em sua grande parte da gestão, ela vai, num futuro muito breve, tirar o Vasco de onde o Vasco está, de onde foi entregue ao Jorge Salgado neste lugar, e que eu tenho certeza que ele devolverá em outro, independentemente das coisas que aconteçam com cada um de nós aqui. Agora, Lucas Pedrosa, do canal do Pedrosa. Boa noite, Lucas. Boa noite, galera da Vasco TV. Boa noite ao Pássaro e ao Diniz também. A minha pergunta vai para o Pássaro. Pássaro, você acha que faltou humildade nessa gestão para que vocês pudessem reconhecer os erros que foram cometidos durante a temporada inteira, principalmente na montagem desse elenco, as deficiências que eram claras e que a gente perguntava aqui nas coletivas, e que a todo momento vocês falavam que iam confiar no elenco, que era para confiar, e no final o Vasco acabou fazendo uma campanha desastrosa. E para finalizar também, eu queria saber onde está o presidente Jorge Salgado e por que ele não está ao seu lado. Um abraço. O presidente Jorge Salgado estava comigo na linha até pouco tempo atrás, e o presidente Jorge Salgado sempre está presente em todo momento. Esteve presente no almoço hoje nosso no hotel, esteve presente na pré-eleição, esteve presente no ônibus, esteve presente no vestiário pré e pós-jogo, esteve presente a todo momento. Então, o Jorge Salgado pode parecer, ou talvez seja um desejo de que ele seja ausente, mas ele é muito presente aqui. E quanto à tua pergunta, Pedrosa, eu, na verdade, assim, eu acho que todo mundo tem o direito de achar qualquer coisa. Eu, né, e a nossa gestão aqui, o jeito que a gente trabalhou, a gente não sabe ser diferente. E, de fato, a gente confia nos nossos atletas, confia no que a gente fez e, infelizmente, não deu certo a parte que a gente menos controla, que é a parte esportiva, mas com uma frustração enorme, com uma frustração gigante, com uma decepção do tamanho do mundo, né, do tamanho da torcida. A gente hoje é um dia muito triste que a gente não tenha conquistado nossos objetivos. Agora, Lucas, isso é uma coisa, né, que tem várias formas de ver, né? O time do Vasco já foi o melhor time da Série B e deixou de ser umas 3, 4 vezes ao longo do campeonato. E aqui, Lucas, você falou em humildade, etc. Em nenhum momento eu ou o departamento que eu comando pensou na individualidade da pessoa. A gente sempre pensou no Vasco. E eu tenho certeza, eu boto minha cabeça no travesseiro, de todos aqueles que trabalham diretamente comigo, fizeram o melhor para o Vasco e fizeram muita coisa boa para o Vasco que não resultou no acesso, mas que sim resultará enfim, ter uma estrada pavimentada aí para o futuro. Então, você disse de novo, humildade, eu não tenho problema nenhum aqui, Lucas. Eu tenho, por exemplo, contrato até o final do ano que vem, né? Quando eu cheguei, o time ainda estava na Série A, mas sabendo do risco que tinha. Agora, eu não quero ser parte do problema, Lucas. E eu já disse isso algumas vezes ao presidente, etc. Até o último jogo, que é o jogo do Londrina, eu não abro mão de estar com os nossos atletas, com a nossa comissão técnica, com o nosso treinador e com as pessoas que querem o bem desse projeto. Isso eu não abro mão de forma alguma e nem combinaria comigo. Agora, a partir disso, se o entendimento for, e não digo nem o entendimento do presidente ou de qualquer outro, mas o entendimento até meu, de que
os projetos estão se distanciando, né, o meu e o do Vasco, ao invés de se convergir, se tudo isso que o Vasco vive hoje, essa situação que o Vasco chegou, o momento que ele vivia o ano passado, vivia o outro ano, vivia quantas e quantas vezes nesses últimos anos, se estes problemas, a solução estiver na minha saída, eu sou o primeiro a renunciar do meu ano que vem, renunciar do meu contrato, renunciar do salário, renunciar da multa. Isso é uma coisa que eu já disse ao Jorge Salgado. Se a gente entender até 31 de dezembro que existe um interesse de uma continuidade no projeto que a gente tem, pode ser que a gente pense junto. Se não houver, eu sou o primeiro a ser humilde, a reconhecer todos os erros, Lucas, eu acho que a vida é isso, né? A minha, a tua, a dos outros jornalistas, a reconhecer todos os erros e abrir mão de qualquer papel, de qualquer multa, de qualquer salário, de qualquer condição, até familiar da minha família que veio para cá, para que o Vasco suba, para que o Vasco esteja onde o Vasco deve estar. Então, em nenhum momento você me viu e nem vai me ver preocupado comigo, mas sempre preocupado com o Vasco. Bem, antes da próxima pergunta, eu queria reiterar que cada jornalista pode fazer 2 perguntas, né? Uma para o Pássaro e uma para o Diniz. O próximo jornalista é Eduardo Ferrari, da Rádio Onda Mix FM. Boa noite, Eduardo. Boa noite, Diniz. Boa noite, Pássaro, e a todos da Vasco TV, João. Primeiro vai para o Diniz. Diniz, você pegou o time andando, né, em andamento no meio do campeonato, a Bumba Meu Boi, esse é como a galera conhece, e o time, enfim, você teve que ajeitar o time, tentou botar sua forma de jogar e tudo mais, e acabou não dando certo, o Vasco permanece na Série B. Para o Pássaro, desculpa, o planejamento, Pássaro, desde o início do ano, jogadores como Michel, Zeca, jogadores vindo de contusão, jogadores vindo, alguns deram certo, outros não. De repente não falta uma pessoa para trabalhar do seu lado, com mais experiência, com mais sangue de vascaíno, com mais vestiário do Vasco para trabalhar. Um exemplo, Fernando Diniz tem muita experiência nessa área também. Então, recapitulando, Fernando Diniz pegou o bonde andando. E você, não falta alguém com experiência para trabalhar do seu lado? Pássaro e Diniz, boa noite. Boa noite. Quanto à minha chegada aqui, o futebol tem coisas que infelizmente elas escapam ao nosso controle. Hoje eu corroboro com o que o Pássaro disse, é um dia extremamente triste. Eu vim para cá com um desejo muito grande de vir, não vim para a Série B, eu vim para o Vasco, sabe, um clube gigante, e desde que eu cheguei aqui eu fui muito bem acolhido, as pessoas trabalharam muito para tentar o acesso, não faltou vontade, não faltou interesse, pode ter faltado outras coisas, todos erramos. Eu também errei, e há 3 semanas atrás a gente estava aqui ganhando do Curitiba, a gente teve a chance lá contra o Náutico de ganhar, depois a gente teve aqui o CSA, a gente teve o Guarani e agora teve o Botafogo aqui, então culminou com esse dia de hoje. Então a gente, até o dia de hoje, a gente sempre teve a chance muito acesa de poder trazer o Vasco para a Série A de novo, infelizmente a gente não conseguiu. Mas o Vasco ele vai voltar para a Série A. É um time que merece. A torcida está extremamente irritada, infeliz, triste e com todo o direito. A gente tem que saber absorver tudo aquilo que vem de fora, e o Vasco e o torcedor vascaíno merece dias melhores, e o lugar do Vasco é na Série A, não é na Série B. Eduardo, boa noite. Qual câmera é essa? Na verdade, Eduardo, sobre o que você disse, né? Eu acho que é uma análise que quem tem que fazer é praticamente o presidente, né? Eu não vou ficar falando, ou nem estaria na posição, né, no meu lugar para falar se precisa de uma coisa ou outra. Eu só acho que a gente precisa pegar o passado. É sempre assim, o futebol ele é principalmente o brasileiro, né? Ele é um ciclo onde as coisas só mudam de lugar e daqui a pouco elas voltam para o mesmo lugar. Então, se a gente pegar janeiro ou fevereiro, o que se falava é a necessidade, inclusive foi esse o lema da campanha do Mais Vasco e etc., a profissionalização do clube, né? E aí, já agora em novembro, se volta no assunto de tem um vascaíno. Então, as outras 3 vezes que o Vasco caiu, ou as 4 vezes que o Vasco caiu, as pessoas que comandavam não eram vascaínas, não conheciam o Vasco de cabo a rabo. Então, isso é uma coisa que
é uma análise que eu não concordo, mas eu também nem quero responder sobre este caso específico, porque eu estaria respondendo sobre mim, né? Então é uma coisa que o profissionalismo, o da cultura, bater de frente com as coisas que aconteciam e ainda acontecem, elas levam muito desgaste. Precisa de muita coragem para fazer. Precisa de muita convicção para fazer. Precisa de muita certeza para fazer. Precisa de muita bem-querência ao clube que você trabalha e ao presidente que você responde, mais do que qualquer outra coisa. Mas, infelizmente, e eu sei disso, o mais importante é o resultado. Que ótimo quando essas coisas acontecem juntas e ao mesmo momento. Mas a única coisa que a gente consegue controlar de verdade, desde o momento que você acorda até o momento que você vai dormir, o que você faz para o bem daquele clube que você trabalha. Quantas coisas você aporta ao clube e quantas coisas você tira do clube. Isso você pode controlar. Se hoje a gente teria um jogador expulso com 25 minutos, no outro jogo um pênalti perdido, isso a gente infelizmente não consegue controlar. Então, Eduardo, assim, eu entendo tua pergunta. Eu, ao longo da minha vida aí, né, de futebol, eu já trabalhei com diversas tipos de pessoas. Já trabalhei com o Raí, com o Ricardo Rocha, com o Lugano, com o René Weber, enfim, eu já trabalhei com muitos, e para mim é sempre um prazer. Se eu pudesse ter, eu tenho um Fernando Diniz hoje do meu lado, se eu pudesse ter 3 por dia, para mim seria ótimo, eu aprenderia muito mais rápido, as coisas aconteceriam muito mais rápido. Mas eu acho que essa relação entre tentar criar uma verdade absoluta, eu acho, não sou eu que tenho que responder, o tempo tem que responder, os exemplos passados. Eu não estou falando passado de 20 anos, eu estou falando passado de 9 meses, de 10 meses. Então, eu acho que é isso. Sobre a questão de experiência, vestiário e etc, etc, eu não sei, Eduardo, mas assim, eu até sugiro que você pergunte às pessoas, não a mim, né, porque eu estou ali, mas às pessoas que frequentam os vestiários, etc. Pega um jogador experiente como o Nenê, como o Castan, como o próprio Germancano, pegam pessoas, enfim, que já trabalharam e vê, e para entender se falta alguma coisa ou não. Aí é uma pergunta que acaba não ficando para mim.